dar início aos nossos trabalhos de hoje, como habitualmente, com uma mensagem. Trouxemos o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema que vamos ler chama-se Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São palavras de Pedro. E Emmanuel comenta: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenoménicas da mediunidade, não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenoménicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação dos atos, das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo da vulgaridade que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio dos seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, as contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. E então agora, depois desta mensagem que lemos e que é realmente maravilhosa, porque todos nós temos então a possibilidade de comunicar com o mundo espiritual, desde que o queiramos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar na imagem do nosso querido Mestre Jesus, que aqui está representada numa figura tão bela, nesta pintura. Vamos respirar fundo, esquecermos-nos de todos os problemas do nosso cotidiano, aproveitar estes momentos só para nós, para nos ligarmos ao plano espiritual, aos nossos benfeitores, à imagem e às vibrações que emanam do nosso querido Mestre, Jesus. E depois desta ligação feita, agradecemos todos a oportunidade que o Criador nos deu de uma vez mais estarmos aqui juntos
para refletirmos nas lições que vieram da espiritualidade, para nos auxiliar no nosso caminho, para que possamos melhorar um pouco, progressiva e lentamente, mas de uma forma segura, que nos leva àquilo que todos os espíritos do plano superior da vida nos dizem, que é a felicidade eterna junto do Criador. Aproveitemos estes momentos então para refletirmos, para nos virarmos para dentro de nós e concluirmos quais as mudanças temos que fazer para podermos percorrer esse caminho, para atingirmos esse objetivo. O que temos que fazer, Senhor? Inspira-nos. Tu deste-nos um modelo, querido amigo, querido mestre. Trouxeste-nos palavras simples, lições simples, mas tão difíceis de pôr em prática. Ajuda-nos, uma vez mais te pedimos, fica conosco sempre, todos os dias das nossas vidas, intui-nos no nosso caminho. E agora, Senhor, pedimos-te autorização para iniciar os trabalhos de Deus. Fica connosco. Muito obrigada. O tema que hoje vamos estudar é do Livro dos Espíritos. Capítulo 21, relativamente aos 3 reinos, e o que nos calhou foi, de facto, estudar este item sobre o homem e os animais. E, como não poderia deixar de ser, e somos um bocadinho assim, ambiciosos, fomos um bocadinho mais além e resolvemos incluir neste grupo de questões esta questão, que é uma questão ainda hoje muito polémica no meio espírita, que é a questão espiritual dos animais. Portanto, há realmente pessoas que de uma maneira geral dizem que os animais não têm espírito, que não têm alma, e outras que dizem que sim. Eu vou ter apenas um papel de vos mostrar aquilo que encontrei e que está um pouco disperso, digamos assim, um pouco não, bastante, disperso nos livros da codificação. Auxiliei-me também de 2 grandes livros, que é A Vida Espiritual dos Animais, da doutora Irvénia Prada, que além de ser professora de neuroanatomia da Faculdade de Veterinária de São Paulo, é também uma conhecida palestrante, faz parte da AME Brasil, da AME Internacional, e do Dr. Carlos Bacelli, que tem outra posição, portanto fala e tem bastantes livros sobre a vida dos animais, porque teve uma relação próxima de Chico Xavier, e portanto, como Chico Xavier, todos nós sabemos que era um ser de facto muito especial, ele amava os animais. Eu no fim trago uma surpresa, mas com estas complicações técnicas no início, não sei se vai ser possível ou não mostrar, veremos. Vamos então começar.
depois desta introdução. Portanto, já lemos isto, que foi o primeiro slide. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Pois quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Eu não podia estar mais de acordo com isto. Então, na questão 592, Allan Kardec questiona os espíritos. Se, relativamente à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Portanto, há aqui animais que são mais inteligentes do que certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Resposta dos espíritos. A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Portanto, ninguém tem ainda certeza de nada. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. Então vamos lá ver o que dizem os espíritos sobre o tema. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Portanto, estamos a ver aqui que os espíritos estão-se a referir à parte moral, não é? Portanto, é evidente que há pessoas que podem descer muito baixo e ter até problemas psiquiátricos, serem loucos e, portanto, a sua mente é, obviamente, menos desenvolvida do que muitos animais considerados por nós todos hoje, com os conhecimentos que temos da ciência, que são realmente animais muito inteligentes. Falemos disso mais adiante. Portanto, agora, pelo físico, não é? Pela parte física, é como os animais e bem menos dotado do que muitos destes. Portanto, ele está a comparar agora o homem com os animais pela parte física. E todos nós sabemos que, de facto, há animais que têm imensa força e que nem são comparáveis com o homem, não é? Mas o homem tinha a inteligência e, portanto, foi obrigado a inventar determinadas máquinas que fizessem com que ele tivesse realmente a força necessária para executar aquilo que necessitava. Todos nós sabemos das máquinas que foram até, por exemplo, na agricultura, não é? O arado, trazemos aqui esta figura ainda do tempo dos egípcios, em que eles, os homens, não é, inventaram um arado e um animal a puxar para poderem trabalhar as suas terras. Fizeram poços para tirar a água, perdão, a água que estava no fundo de alguns metros de distância da superfície e fizeram um dispositivo tipo uma nora, arranjaram uma corda para colocar nos animais, os animais andavam à volta e assim conseguia fazer furos e trazer a água debaixo da terra, claro, não é debaixo da terra com grande profundidade, mas perceberam o que eu queria dizer. Mas a senhora está cheia de tosse, não quer um copinho de água? Sim, já tenho, obrigada. Continuando. O seu corpo destrói-se como o dos animais. Portanto, continuamos a falar do homem. O seu corpo destrói-se como o dos animais, mas o seu espírito está marcado com um destino que só ele pode compreender. Porque só ele é que é inteiramente livre. Pobres homens que vos situais abaixo dos brutos, abaixo daqueles que só são seres que se ligam à matéria. Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Portanto, esta aqui
já demonstra que, relativamente aos animais, nós, homens, temos aquilo que hoje chamamos o pensamento abstrato. E de facto, se formos ver do ponto de vista antropológico, ao longo dos tempos, vê-se que o crânio dos homens primitivos, dos homens das cavernas, desenvolve-se, até aos dias de hoje, desenvolve-se sobretudo a parte frontal, esta aqui, porque o cérebro foi de facto crescendo nessa zona e é a zona frontal que nos dá as capacidades intelectuais superiores, não é? Como seja o pensamento abstrato, não é? E o pensamento abstrato é o que nos distingue, digamos assim, das outras espécies que existem na Terra. Na questão 593, Allan Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto? Ainda aí há um sistema, portanto, ainda há preconceitos sobre esta questão. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Isto são os espíritos a responder. Mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? Ora, esta vontade não é instinto, é inteligência. E é isso que nós vamos estudar nestas questões diferentes. Trouxemos aqui esta imagem muito curiosa do elefante que tira aqui a água de um pequeno ribeirito, de um lago, e molha aquelas zebras. Isto, de facto, parece que estão a brincar, não é propriamente um instinto. Mas vamos continuar. Qual é o comentário que Allan Kardec faz a esta resposta dos espíritos? Alguns animais, além de possuírem o instinto, praticam atos combinados, que denotam a vontade de agir em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Portanto, eles denotam vontade de agir em determinado sentido. Há neles, então, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à própria conservação. Portanto, isto é a opinião de Kardec e nós temos que nos, tal como fazemos quando estudamos as parábolas de Jesus, temos que nos reportar à época, não é? Não se esqueçam que este livro foi escrito em 1857, e, portanto, nesta altura é que começa a desenvolver-se, de facto, a ciência da antropologia, não é? A biologia. Curiosamente, há um indivíduo que vai ter uma importância enorme no desenvolvimento das ciências naturais e que é contemporâneo de Kardec, que é Charles Darwin. E, portanto, Charles Darwin, com a sua obra e com a sua teoria da evolução das espécies, como digo, que foi contemporâneo de Kardec, mas Kardec não teve tempo, digamos assim, como veremos mais à frente, de poder estudar, como ele gostaria certamente, como estudioso que era, essa obra com profundidade. Portanto, no tempo de Kardec existia ainda, e hoje talvez ainda um pouco, não é? E por isso esta polémica de será que os animais têm alma, se os animais não têm alma, se encarnam, se reencarnam. Porque nós temos, de facto, até por uma questão cultural, eu diria um paradigma antropométrico, ou seja, nós homens, achamos que somos o centro do mundo, não é? Somos os mais perfeitos, somos os melhores, somos os mais inteligentes e, portanto, os animais e tudo o resto que existe na natureza serve-nos.
é para nos servir, é para nos dar conforto, é para nos dar de vestir, para nos trazer alimento. Portanto, nós somos a criação principal. Vejam ao que chegamos. Destruímos o planeta, somos tão bons, tão inteligentes e tão fantásticos, que nos foi entregue, de facto, um planeta maravilhoso, e vejam os problemas com que, em 2023, nós nos debatemos. Não é? Alterações do clima provocadas por quê? Por poluições, porque mexemos, digamos assim, no equilíbrio da natureza, não é? Tiramos como é que se chama? Perdão. Do solo, combustíveis, sem termos o menor cuidado com o equilíbrio na natureza, destruímos florestas, enfim, só fizemos as asneiras, mas somos de facto os mais inteligentes da criação. Pelo menos assim o entendemos. Continuando. Porém, 593, portanto, o comentário de Allan Kardec, se quiserem vir um bocadinho mais atrás, não, isto era mais para a frente. Allan Kardec diz, então, continua a comentar a questão e diz que os animais nada criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem os seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e fazem-no nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. E chama-nos até a atenção para que a cria, separada-nos da sua espécie, não deixa de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus antecessores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Portanto, isto é instinto, são capacidades não são capacidades aprendidas, portanto, são capacidades que são transmitidas até geneticamente. Não esqueçam daquele porém, não é? Porque, de facto, ele próprio, Allan Kardec, diz que a ciência está sempre a evoluir e o espiritismo tem que estar de acordo com a evolução da ciência. Se alguns animais se mostram suscetíveis de certa educação, o seu desenvolvimento intelectual, sempre limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, ou seja, uma natureza que não se impõe, que se deixa levar, porquanto aí não há progresso que lhe seja próprio. Portanto, aqui Kardec acha que o progresso que os animais fazem é efêmero e depende do seu orientador, do homem. Pusemos aqui esta imagem daqueles cães salvadores, não é? Que vão buscar as pessoas que se afogam. E pronto, isto é realmente fantástico. Nós aqui mesmo temos entre os nossos colegas a Maria João, que tem aquele cão-guia maravilhoso, não é? Que lhe dá todo o apoio como sabe. Então, Kardec continua e diz que o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte aos limites que lhe traçou a natureza. Portanto, se nós abandonarmos um cão, e se o abandonarmos no meio de uma floresta, ele torna-se um cão perigoso, mau, e volta a ter aqueles comportamentos próprios, não é? Até de um lobo. Será que é assim? Tal como eu disse, Charles Darwin e Allan Kardec foram, de facto, contemporâneos. Cá está a Origem das Espécies, que foi um livro absolutamente revolucionário para a época, não é? Curiosamente, Darwin nunca diz no livro, taxativamente, que o homem vem do macaco. Taxativamente ele não diz isso, mas dá a entender, não é? Portanto, foram anos revolucionários. E reparem só, enquanto que Charles Darwin se dedica
à evolução do homem do ponto de vista físico, óbvio, a evolução das espécies também, do ponto de vista físico, das características, sobretudo do sistema nervoso, que é isso que lhes dá a grande evolução, e outras, não é a minha área, portanto não me queria estender muito sobre isto, mas o que é facto é que Allan Kardec, apesar de não ter grande relação com Darwin, faz algo também fantástico, que é mostra a evolução do espírito. Portanto, reparem como estes dois senhores, estes dois cientistas, fazem um trabalho complementar. Um fala da parte da matéria, do corpo físico, da evolução física, e o outro fala da evolução do espírito. Pergunta a Kardec: têm os animais alguma linguagem? Não, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e de palavras. Porém, têm meio de se comunicarem entre si. Portanto, é evidente que lá está, nesta altura havia muita coisa que não se sabia. E hoje também ainda há muita coisa que não se sabe. Trouxemos aqui a baleia azul, que é o vertebrado maior que existe no planeta. Chega a ter 150 toneladas, 30 metros de comprimento. Fala à maneira deles, não é? Portanto, emite sons de frequências elevadíssimas, talvez mesmo a voz do planeta mais alta, e comunica com com os seus companheiros, digamos assim, com os seus pares, exatamente. Sobretudo no acasalamento. Mas também para chamar as crias, nós mesmos, nós não, ou seja, os cientistas que se dedicam a isto têm cada vez mais conhecimento sobre estas vozes que atravessam quilómetros. Até porque não se esqueçam que eles vivem na água, apesar de serem mamíferos e respirarem pelos pulmões, e a água é um maravilhoso transmissor das vibrações. Portanto, todos nós já ouvimos o som da baleia, sobretudo aqueles que fazem meditação, porque é muito utilizado por ser bastante relaxante. E se não o fizerem, aconselho-vos. Temos também os golfinhos, não é? Os golfinhos, todos sabem, comunicam entre si, comunicam connosco. Brincamos já alguns de nós, de certeza, com golfinhos, o que nos deu imenso prazer. É muito prazeroso porque são animais não só muito inteligentes, como muito carinhosos. Adiante. 594. Há, no entanto, animais que carecem de voz. É que Allan Kardec não tira, ele tem que ficar esclarecido na totalidade e, portanto, pergunta: então, como é que é? Aqueles que não falam. E os espíritos respondem: compreendem-se por outros meios para comunicardes entre vós, homens só dispondes da palavra? Então, e os mudos? É óbvio, não é? Nem vale a pena nós gastarmos mais tempo nesta questão. E diz, então, Allan Kardec: os peixes e andorinhas que imigram em cardumes obedecem ao guia que os conduz, pelo que devem ter meios de se entenderem e combinarem. Isto também é extraordinário, não é? E também muito estudado pela biologia. É possível que disponham de vista mais penetrante que lhes permita perceber os sinais entre eles. Como é que eles vão ali tão direitinhos naqueles bandos, alguns em V, todos direitinhos, que nem os aviões e os nossos famosos pilotos conseguem manter? Pode ser que a água seja um veículo para a transmissão de certas vibrações. Vejam só que já ainda estamos em 1858 e a capacidade que este homem tem, de facto, Allan Kardec, de explicar, de raciocinar, é fantástico, não é? Seja como for, é incontestável que não lhes faltam meios de se entenderem. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada?
Vou aproveitar para ver um bolo. Pergunta 595. Os animais gozam de livre-arbítrio para a prática dos seus atos? Resposta dos espíritos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo bem inferiores a estes, não têm os mesmos deveres que estes. Possuem a liberdade restrita aos atos da vida material. Portanto, os animais não têm a necessidade de espiar, não têm necessidade de espiar faltas cometidas em vidas passadas, achamos nós. Na questão 599 vamos falar sobre o livre-arbítrio dos animais. Portanto, vamos passar à frente. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e porquê essa aptidão se revela mais nas aves que no macaco, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, forçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e algumas aves imitam a voz. Quando estávamos a ler estas perguntas, de facto, porquê que Allan Kardec insiste tanto em saber se os animais têm linguagem? Porquê é que falam? Porque, aparentemente, poderíamos pensar que a linguagem é um atributo da inteligência. Mas não é. Não é? Não é. A inteligência não tem nada a ver com a linguagem, não é? Até porque nós podemos falar e não transmitir mensagem nenhuma. Isso é diário. Mas isso é por vontade própria, não é? Na questão 597, Allan Kardec questiona: se os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Reparem que ele devagarinho vai tentando perceber se eles são inteligentes e porquê é que são inteligentes e de onde é que lhes vem essa inteligência. Portanto, a linguagem já está posta de parte, que não tem nada a ver, porque pode ser apenas a imitação e tudo depende dos órgãos vocais, não é? Das cordas, é uma coisa perfeitamente material, anatómica. Agora, a inteligência não tem nada de material. E qual é a resposta dos espíritos? Portanto, os animais possuem uma inteligência que lhes facultam liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, há. E que sobrevive ao corpo. Portanto, a coisa aqui já começa a aquecer, digamos assim. Pergunta Kardec: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Resposta dos espíritos: é também uma alma. Taxativo. É uma alma. Se quiseres. Dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. Porém, é inferior à dor. Então, vamos lá desmontar isto. Pronto. Foi-se. Não, ainda não. Os animais têm alma, não é? É esta agora a questão que nós vamos refletir. Fomos procurar, obviamente, em outras obras da codificação. E encontramos na Gênesis, no capítulo 3, no item 21, estas palavras de Kardec. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. Já sabíamos isto. Está no princípio inteligente, que pré-existe e que sobrevive ao corpo. Portanto, o espírito, toda a gente sabe, não é? É eterno e já, portanto, ao encarnar, adquire, digamos assim,
o corpo físico que depois se desliga e o espírito continua. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. Até aqui, nada de novo. Fomos procurar ainda no próprio livro do Espírito, e na questão 23 encontramos: o que é o Espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Questão 24. Espírito é sinónimo de inteligência? E a resposta: a inteligência é um atributo essencial do Espírito. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: são os seres inteligentes da criação. Então, podemos concluir que existe uma ligação intrínseca entre espírito e inteligência. Estamos de acordo? Vamos continuar, voltando à questão 597, que nos diz: há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Portanto, são todos espíritos em progresso. E não resistimos a trazer aqui o nosso querido Chico Xavier a dizer: sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e consciência de si mesmo? Resposta dos espíritos: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Porque a vida inteligente permanece-lhes em estado latente. Portanto, o principal atributo do espírito é realmente a consciência de si mesmo. Certo? E a inteligência? E a inteligência, já iremos. Já lá estava dito, mas já não é. Obrigada, de qualquer maneira, nunca é demais. Questão 591. A alma dos bichos é dada escolher o animal em que encarna? Não. Porque não possui livre-arbítrio. Já tínhamos visto isto para trás. Fomos aqui à questão do 849, que trata de facto do livre-arbítrio, do instinto e do livre-arbítrio. Sim, tem razão. E lemos esta questão de Kardec. Qual é no homem selvagem, entendido por nós como sendo um homem primitivo, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Resposta dos espíritos: o instinto, o que não o impede de agir com certa liberdade, que aplica às suas necessidades e que se vai ampliar com a inteligência. Está bem. Mas o que é facto é que no início era o instinto. Certo? Então vamos ver o que é instinto e o que é inteligência. Recorremos outra vez à Gênese e nestes itens 11 a 13 este tema está bem desenvolvido por Allan Kardec. Retiramos apenas alguma parte, não é óbvio, e esta é importante. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, mas que visa a sua própria conservação. Portanto, é a sobrevivência do ser, certo? Do ser vivo. É pelo instinto que os animais buscam os climas propícios, que constroem abrigos para as suas crias, que os sexos se aproximam. Agora vamos ver o que é que acontece no homem. No início da vida, o instinto domina exclusivamente. No início da vida. Reparem que as crianças, quando nascem, ninguém lhes ensinou nada, mas põem-nos perto da mãe e eles imediatamente têm aquele movimento de sucção. Não é? É um movimento completamente primitivo.
Elas gritam, ninguém os ensinou, e eles gritam, choram porque têm a fralda molhada, porque fizeram cocô na fralda. A única forma que eles têm de se manifestar é essa, não é? Mas quem estiver atento, entende. Então nós mães estamos perfeitamente conectadas com este instinto. No homem adulto também há atos que são instintivos, como seja respirar. Alguém pensa que está a respirar? Não. Alguém pensa que o coração está a bater? Não. Caminhar, manter o equilíbrio, um bocadinho de medicalês nunca faz mal. O equilíbrio, a homeostasia, o equilíbrio do corpo, não é? O bater do coração, os rins a funcionarem, pronto, o trânsito intestinal, tudo isto é instintivo. É instintivo e tudo isto é comandado e coordenado pelo sistema nervoso autónomo. Portanto, que nós não temos qualquer possibilidade de o controlar, pelo menos até aos dias de hoje. Nunca digas nunca em ciência, não é? De fugir a um perigo, não é? Aproximamos-nos de uma fonte quente e tiramos imediatamente a mão, sem pensar. Claro, não é? Sentimos um perigo e desatamos a fugir. E só depois é que pensamos no que fizemos. Ainda dentro deste tema, instinto e inteligência. Portanto, falámos do instinto, vamos falar agora de inteligência. A inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Uma vez lemos de um filósofo, que agora de repente não me consigo lembrar o nome, mas era um filósofo bastante conhecido, em que ele define inteligência como a capacidade de resolver situações novas. E de facto assim é. Quer dizer, é a capacidade que nós temos de resolver algo que não conhecemos, não é? Retomando o nosso arquivo para tomarmos as melhores decisões no momento. Pronto. Lá estamos nós. Portanto, passaste? Já passei. É essa. Portanto, a inteligência revela-se por atos voluntários, já lemos, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, isto são atributos exclusivos da alma. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a alimentar-se de carne. Mas as precauções que ele toma para agarrar a sua presa é que variam segundo as circunstâncias. Portanto, a sua previsão em relação àquilo que pode acontecer, àquilo que ele acha que é a melhor forma de agarrar a presa, ao esquema, digamos, que ele desenha para alcançar e tomar a presa para a comer, isso já são atos de inteligência. Na questão 71, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: o instinto é independente da inteligência? E a resposta: não. O instinto é uma espécie de inteligência. E na questão 73, a inteligência é atributo do princípio vital? Ou seja, tudo que é ser vivo tem inteligência? É isto que ele no fundo quer saber. Não, respondem os espíritos. A inteligência e a matéria são independentes. Comentário à questão 71. Comentário de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas espécies de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir. Portanto, agora já temos uma segunda ação que temos que entender. O pensamento, a inteligência e o pensamento. E então, Allan Kardec diz: podem-se distinguir os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, portanto são os minerais, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, os vegetais, as plantas. E por último, seres animados pensantes,
formados de matéria, dotados de vitalidade e providos do princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Exemplos: animais e os homens. Então, segue-se esta pergunta: será que os animais pensam? Para quem tem dúvidas. Fomos buscar nos mecanismos da mediunidade, que é o livro da série de André Luiz. No capítulo 4 fala sobre o pensamento das criaturas. E tiramos este excerto. Perdão. Isto realmente... Perdão. Da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou o fluxo energético do campo espiritual de algum deles. Temos então as ondas super ultra curtas que são emitidas pelas legiões angélicas e que nós desconhecemos na totalidade, nem conseguimos captá-las. Depois temos as ondas curtas, médias e longas exteriorizadas pela mente humana. E depois temos também as ondas fragmentárias dos animais, com vida psíquica ainda em germe, apenas projetam certos pensamentos em raios descontínuos. Sinceramente, a mim custa-me muito entender como é que são ondas e raios fragmentários. É um conceito um bocadinho difícil de entender, mas, claro, e por isso mesmo difícil de explicar, porque se não o consigo entender, não sei como é de explicar. O que é facto é que também diz no livro dos Espíritos que cada coisa há seu tempo e, portanto, quando a nossa mente estiver devidamente desenvolvida, muitos dos conhecimentos ser-nos-ão revelados. E eu espero que este seja um deles. Voltando, então, à questão 600 do que estamos a estudar hoje. A alma do animal, depois da morte, sobrevive ao corpo, fica num estado de erraticidade, como a do homem? Portanto, isto é uma questão que também nós nos interrogamos e que gostaríamos de saber. Afinal, o que é que acontece aos animais quando eles morrem? Para onde é que eles vão? Vamos ver a resposta dos espíritos. Fica numa espécie de erraticidade. Porque não está mais unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. Porquê? Porque o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. E os animais não têm essa faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Portanto, esta frase é para recordarmos, para memorizarmos. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Enquanto eu faço esta questão, sabem o que é um espírito errante? Na erraticidade, sabem, não é? Portanto, é o espírito que está fora do corpo entre duas encarnações, não é? O espírito do animal é classificado... Ai, meu Deus. O espírito... Como? Aqui. O espírito animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para entrar em relação com outras criaturas. Portanto, muito mais do que nós sabemos, quando vamos dedicar-nos a livros que falam sobre os animais e sobre a questão espiritual do animal, realmente chegamos à conclusão que há espíritos humanos. Normalmente são espíritos que na Terra se dedicaram a cuidar dos animais, portanto são figuras proeminentes de veterinários, de estudiosos do tema, que depois na espiritualidade recebem os espíritos dos animais que desencarnam e cuidam deles. Há até descrições de hospitais para onde vão esses animais quando morrem, por exemplo, de doenças como cancros, não é? Eu tive uma cadela que adorava que morreu com um cancro do fígado.
e, portanto, cancros, tumores cerebrais, que fazem com que eles realmente sofram bastante, fiquem com perda de movimentos ativos, não é? E fiquem tetraplégicos, paraplégicos, como nós. Então, esses animais, quando desencarnam, chegam lá acima e na vida espiritual têm espíritos que se dedicam ao cuidar e de os levar para hospitais e recolhê-los. É bonito, não é? Animais e erraticidade. Também no livro dos médiuns se fala sobre isto. E diz, o princípio inteligente que animava um animal fica em estado latente depois da sua morte. Os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo da sua evolução. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais. Somente espíritos humanos é que são errantes. Os animais não são. Isto é o próprio Kardec que diz. Herculano Pires, nesta tradução, faz uma nota e diz assim: os animais são assistidos no seu desencarne por espíritos humanos zoófilos, que os recebem e cuidam no plano espiritual. Foi aquilo de que falamos. Fomos buscar excertos do livro desta senhora, que particularmente muito aprecio, que é a doutora Irvénia Prada, que é não só palestrante como escritora, e dedica-se, é uma senhora professora da Faculdade de Veterinária em São Paulo, e dedica-se muito a estes temas dos animais. E ela diz assim: se não existissem animais desencarnados no plano espiritual, como explicaríamos tantos relatos? Ela teve a oportunidade de conviver com o Francisco Cândido Xavier, ela e a doutora Marlene Nobre, que foi durante muitos anos visita diária da casa do Chico Xavier, enquanto se formava em medicina. E, portanto, elas conheciam bem o Chico Xavier e o amor que ele tinha aos animais. E retrataram várias histórias que eu trouxe aqui, e se não conseguir passá-las, vou ter que vos contar. Vou deixar isso para o fim. E então a doutora Irvénia diz: eu particularmente, portanto ela assume isso, eu particularmente estou disposta a aceitar que esse estado existe sim. Portanto, existe o estado de erraticidade dos animais. Se o considerarmos como o estado dos espíritos entre intervalo das encarnações. Só isso. Se esses intervalos são curtos ou são longos, não se sabe exatamente. Essa é outra das questões que nós colocamos. É que a reencarnação dos animais é permanente e eles nem têm tempo de mais nada. Chegam lá acima, voltam logo. Ela não sabe. Mas tem uma opinião, óbvio. Tenho para comigo que existem as mais variadas situações possíveis face à grandeza da biodiversidade animal. Voltando outra vez à questão 601, Allan Kardec pergunta: os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Portanto, esta questão, quando as questões estão sublinhadas, eu assumo que fui eu que as sublinhei. E foi só para chamar a atenção do assunto que cada uma das questões trata. Esta questão trata da lei progressiva. Se os animais estão sujeitos à lei progressiva, à lei do progresso? E a resposta é clara: sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. No entanto, há outra vez a dizer que são sempre inferiores ao homem. Trouxemos aqui estas imagens muito bonitas do nosso lar, em que estão ali os cãezinhos, muito lindos. Comentário de Allan Kardec: nada nisso há de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma constituição apropriada aos trabalhos manuais, que não o fariam sob a direção do homem. Portanto, têm toda a possibilidade
de fazer coisas diferentes. Vejam aqui estes elefantes que têm uma força incrível a levarem estes tornos de madeira para a construção, não é? Os animais, os huskies, sobretudo desta raça de cães, que trabalha no meio da neve, em condições climáticas terríveis, muito frio, e que leva pessoas de um lado para o outro. Os próprios cavalos, não é? No início, agora muito menos, foram substituídos por máquinas, que ajudaram tanto o homem a tratar das terras. 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou por força das coisas. Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Portanto, não é? Não têm aquelas reencarnações todas compulsórias e reencarnações necessárias para expiar faltas cometidas em vidas anteriores. Questão 603. Nos mundos superiores os animais conhecem Deus? Não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. É natural, não é? Faz parte desta evolução. Perdão. 604. Se os animais, mesmo os aperfeiçoados e existentes nos mundos superiores, forem sempre inferiores ao homem, pergunta Kardec, então Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade. O que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam, não é? Todas as obras de Kardec falam na evolução, na lei de progresso. Resposta dos espíritos. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares têm pontos de contacto que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Portanto, tenham calma, vocês vão perceber o que é que vai acontecer, mas não é o que estão a pensar. Portanto, não há seres que não estejam condenados, digamos assim, a ser sempre inferiores. E continuam os espíritos. Por um esforço da inteligência, da nossa inteligência humana, pode intervir o que se vai passar, o futuro. Mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida, e agora toma lá que isto é para nós, e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Logrará ver claro na obra de Deus. Portanto, deixem lá de pensar que são os seres mais importantes do universo, que é o que vocês pensam. E enquanto pensarem assim, não percebem nada do que se passa, na verdade, na realidade. Não é? Nós somos apenas mais um elo. E temos que nos entender assim, para percebermos os animais, e não só para percebermos os animais, para percebermos também o que se passa em outros mundos, não é? Muitas moradas tem a casa do meu pai. Onde é que íamos? Até lá, as ideias restritas do homem fazem-lhe observar as coisas por um prisma mesquinho e acanhado. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Portanto, tenham paciência e juízo. 604A, estamos a terminar. A inteligência, e reparem como Allan Kardec continua com as perguntas até ficar tudo muito bem claro e elucidado, que é assim que ele gosta. A inteligência é então uma propriedade comum? Um ponto de contacto entre a alma dos animais e a do homem? Resposta. É. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Moral. Mas depois como é que a gente explica aqui estes dois amiguinhos e este até põe a asinha por cima daquele bichinho tão lindo? Como é que este leopardo é tão amigo daquele cão? Não é? Como é que este São Bernardo anda quilómetros e quilómetros para salvar pessoas?
voltando à nossa convidada de hoje, a doutora Irvénia Praga, porque é que existem os animais? E ela diz-nos: se os animais apenas existissem para nos alimentar, vestir e auxiliar, por que razão teriam vivido milhares de espécies durante milhões de anos antes do nosso surgimento? Não se esqueçam que nós não conhecemos os dinossauros. Nós, quando cá viemos, já tinha tudo desaparecido. Milhares de espécies já tinham sido criadas e desaparecidas, até pelas alterações climáticas, não é? Que se iam alterando e, portanto, as espécies não sobreviviam em climas adversos. O Espiritismo ensina que tudo evolui no universo, desde a matéria bruta até aos espíritos superiores. Os animais também evoluem, mas a sua evolução é forçada e lenta, produzida por influências exteriores, como, por exemplo, o ambiente. Enquanto que a humana é determinada pela consciência do espírito já esclarecido do homem. Portanto, a diferença está aqui. Não é? O homem tem a consciência, o animal não. E continua a doutora Irvénia: penso que basta entender que os animais existiram e existem por razões intrínsecas a si próprios. A matéria compartilhada com o princípio inteligente e a sua evolução. Portanto, matéria, princípio inteligente para evoluir. E depois diz: não há animais de um lado e nós, seres humanos, do outro. Somos todos espíritos, na vivência dos infinitos degraus do processo evolutivo, do qual os seres humanos deste ínfimo planeta, por mais que a sua pretensão o deseje, não são o ponto final. Então, isto é uma reflexão de tudo aquilo que ouviram. Será que podemos concluir que os animais têm ou são espíritos? Que os animais são seres inteligentes? Que a inteligência é atributo do espírito? Que o instinto é uma espécie de inteligência? Que os animais, emitem pensamentos em ondas fragmentárias? Que os animais reencarnam e evoluem? Vamos lá ver se eu consigo, então, fazer esta magia. E eu não podia deixar de trazer os meus bichinhos que já partiram, que só dar-lhes aqui assim uma pequena homenagem. Este foi o meu primeiro cão, a Diana, que era um Serra da Estrela extraordinário e que tomava conta da minha filha em bebê. Punha-se debaixo do carrinho e sempre que ela choramingava, ela ficava extraordinariamente aflita e vinha ter comigo e puxava, como quem diz: vê lá se vais tomar conta da tua filha, porque ela está a chorar. E só quando eu pegava na menina é que a Diana se calava. O Mike era irmão do meu filho, segundo as suas próprias palavras. O meu filho tinha muitos problemas de alergias. Eu levei-o a um alergologista que disse: a senhora tem cães em casa? Eu tenho. Então, e tem um menino com alergias? Eu tenho. Então, tem que tirar o cão e pôr o cão na rua. Enquanto não fizer isso, o menino não melhora. As lágrimas caíam, quando olhei para o meu filho, as lágrimas caíam pela cara abaixo e ele, com 3, 4 anos, virou-se para o médico e disse: o Mike é meu irmão. E a partir daí o senhor achou que era melhor não vir mais às consultas de olhar. O Mike partiu e ele tinha uma posição especial lá dentro de casa, sentava assim num sofá onde podia ver toda a sala, as escadas para cima, para baixo e sobretudo os movimentos que os miúdos faziam. Ele tinha estas coisas dos boxers, estas pregas, não é? E quando ele partiu, nós ouvimos-lo respirar, pelo menos durante uns 2, 3 meses. Quando descíamos as escadas, ouvíamos aquele...
que ele fazia, e isso foi, pronto, ouvido por todos. E depois este anjo, que era o Lucas, um Golden Retriever, que era o ser mais querido e amoroso que eu alguma vez tive em casa, que pressentia tudo, que vinha para o nosso colo quando estávamos tristes, que punha a cabeça para nós lhe darmos mimo, podia estar assim 1 hora, 2 horas ou 8. Foi assim um animal muito especial, que estudava com o meu filho até altas horas da noite, que ia buscar a minha filha à entrada da porta e ficava com ela, que andava a saltar de um quarto para o outro para não melindrar ninguém, e portanto queria dar o seu carinho a todos. E pronto, e hoje continuo com cães e acho que toda a vida terei. Relativamente àquelas histórias que eu não consegui trazer-vos naquele vídeo, Chico Xavier tem histórias maravilhosas que eu vos peço para ouvir. Há imensas descritas no YouTube. Há imensas descritas no YouTube, que foi, confesso, de onde eu tirei estas que gostaria que vissem, mas que não consegue. Pronto, acabou. Chama-se Chico Xavier, Reencarnação dos Animais. Vou só contar uma história curta. O Chico Xavier tinha um cão chamado Dom Pedrito, que adorava. Era um cão que não tinha raça nenhuma em especial, mas gostava particularmente do Chico e estava sempre acompanhado por ele. Um dia, durante aquela complicação de todas as pessoas que iam ouvir o Chico e pedir a sua opinião, o Dom Pedrito morreu atropelado. Chico ficou muito triste, ficou desolado com a morte do Pedrito, e então até ficou alguns dias de cama, porque estava realmente muito combalido com a situação. Depois, claro, tudo volta à vida, não é? E ele ia a passear na rua e de repente um cãozito pequenito vinha sempre atrás dele, metia-se nas pernas dele e tal, mas Chico Xavier continuava a andar lá com os seus pensamentos. Até que surgiu Emmanuel e disse: então, Chico, não estás a perceber o que se está a passar? E Chico disse: o que é que se está a passar? Tens aqui um cãozinho à tua volta, ainda não deste conta dele? Ele falou assim. Chico olhou e disse: ah, é o Dom Pedrito que regressa. E portanto, Chico Xavier pegou um cãozinho e levou para casa. Outra história que também achei muito interessante é a do gato Nando. Essa está no livro do Carlos Bicelli. E é uma história de uma senhora, portanto, que vai visitar Chico Xavier, e anda um gato no telhado. Mas esse gato mia de uma forma muito estranha. E então a senhora, muito admirada, disse: Chico, esse seu gato não está doente? E o Chico diz: qual gato? Este gato que está aqui com esta voz estranha, ele deve estar doente. E respondeu o Chico: o Nando? Ah, não, esse desencarnou com uma espinha enfiada na garganta e agora encarnou ainda com este problema, mas ele vai ficar bom. Pronto, e depois a boneca era também uma cadelinha de que Chico Xavier gostava muito e que com ele brincava e punha-se a fazer brincadeiras do género de ela esfregava a cabeça e Chico Xavier dizia: anda, tira-me as pulgas, boneca, tira-me as pulgas, e ela esfregava cada vez mais. E era assim uma brincadeira que tinha. Um dia também desapareceu a cadela por força da idade e o triste sempre que
ficava Chico Xavier, até que há um casal que lhe leva uma cachorrinha. Que era exatamente igual à boneca. Tinha as pintas no mesmo sítio, era exatamente igual. E então a única coisa que aconteceu, e que é de facto paradigmática, é que essa cadelinha saltou para o colo do Chico Xavier e esfregou no peito da mesma maneira que a boneca fazia. E Chico ficou a ver realmente que não havia dúvida, porque era de facto a encarnação da boneca. Pronto, e depois destas histórias, vamos então dar por encerrado a nossa apresentação de hoje. Fecho esta luz. Vamos então fechar de novo os nossos olhos, sentir este ambiente alegre, cheio de animais e pessoas e seres que vivem no plano espiritual, que estão satisfeitos por nós termos dedicado esta hora a falar dos seus queridos animais de estimação, muitas vezes amados, até de uma forma maior do que outras pessoas mais próximas e da família se relacionavam. Vamos pedir aos nossos queridos benfeitores que protejam todos os animais deste planeta, que auxiliem no fim de todo este mal que temos feito a tantas espécies maravilhosas que, tal como nós, têm a Terra como sua casa. Pensemos nesses mares azuis, nessas águas profundas, em todos os seres humanos que lá vivem, que se desenvolvem, que tranquila e serenamente levam as suas vidas. E pensemos na beleza da criação de Deus, na natureza, nas plantas, nas florestas frondosas, nas flores, de uma beleza e cor que só um ser extremamente belo, bom, misericordioso, justo e com todos os adjetivos que lhe queiram atribuir. É esse o nosso Criador, o Criador do Universo, que nos ampara, que nos trouxe para esta terra maravilhosa, a nossa casa, para que possamos evoluir e tornarmos-nos seres melhores, mais caridosos, mais compreensivos com todos os outros seres vivos que nos rodeiam e que junto conosco prosseguem a sua caminhada. Não há seres inferiores, somos todos criaturas de Deus. E se assim é, então que nos auxiliemos uns aos outros nesta caminhada até Deus, para que sejamos todos infinitamente e eternamente felizes.
Muito obrigada, Senhor. Fica connosco hoje, todos os dias da nossa vida, e te agradecemos por estes momentos juntos. Que assim seja.